Olá, pessoal! Vamos então à nossa última aula ao vivo sobre o Kohreuter. Mas antes de iniciar falando um pouquinho sobre esse educador que eu acho assim, muito interessante, embora algumas pessoas tenham às vezes um pouco de dificuldade de compreender, né, as dinâmicas, porque elas têm questões, né, e regras específicas, mas vocês vão ver que eu vou tentar falar de uma forma bem simples. Mas antes de entrar no Kohreuter, eu queria agradecer, tá, a todos pela participação nas aulas, pelas atividades, pela criatividade desenvolvida, pela atenção, né? A gente sabe que muitos aqui são bacharéis e às vezes não têm interesse em lecionar com a educação musical, mas eu agradeço pelo respeito, pelo carinho e pelo comprometimento com a disciplina, tá? E longe de a gente encerrar o nosso contato, a gente vai encerrar apenas a aula ao vivo, porque semana que vem, ainda mais sendo véspera de feriado, né? Então eu não vou amolar ninguém, vou deixar vocês estudarem para as avaliações e para se prepararem para as atividades aí que estão chegando. Então eu queria agradecer desde já, mas qualquer dúvida que vocês tiverem do conteúdo, precisarem de alguma coisa, dúvida para a avaliação presencial, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. O e-mail continua o mesmo e também nos comentários das atividades. Nós, os tutores, estamos aí antenados, né, com o que vocês precisarem, a gente está à disposição, tá bom? O que a gente está encerrando aqui é apenas o contato da nossa aula ao vivo. Então, vamos lá. O Kohreuter, né, ele tem um espírito muito criador, né, ele fala muito da questão do ensino pré-figurativo, que ele fala que sem o espírito criador, por isso que ele fala muito da importância da composição e da improvisação, a gente vai ver isso aqui um pouquinho, que não tem arte na educação, e que esta é uma verdade que os educadores tão facilmente esquecem. Para ele, tal espírito não é um dom da natureza, mas sim um presente que recebem aqueles a ele se conservam abertos, sendo ele responsável por uma vida intensa e que nos tornaria homens livres. Aponta ainda que sua escola deve ser um laboratório onde o diálogo entre professores e alunos seria cultivado, e adentrando e objetivando tudo que pode ser aprendido. Então, nós vamos ver um pouquinho, né? A questão da improvisação, ele apresentou 4 tipos de notação que nortearam o delineamento da metodologia em cada projeto de composição. A notação precisa, ela tem o objetivo de alcançar o máximo preciso possível, né, com relação a tempo, figuras musicais, a inserção dessas figuras. A notação aproximada, ela não tem um comprometimento com a exatidão da correspondência dos símbolos com os sons pretendidos. E já a notação roteiro, ela somente delineia a sequência dos signos musicais. E a notação gráfica apenas sugere o executante a interpreta de uma forma mais livre. Tem até uma composição dele que é como se fosse uma esfera, né? Ela é uma bola e você vai girando e o compositor vai tocando, vai executando de acordo com a necessidade dele, com o campo visual que ele quer colocar, o projeto sonoro que ele quer passar para as pessoas. É claro que não é tão fácil assim, existem regras específicas, né? Mas ele trabalha muito com essa questão de não ficar preso apenas à notação tradicional. Por isso a gente colocou aqui os tipos de notação que o Kohreuter coloca, tá? Que ele trabalha. Pode-se perceber que a improvisação não é um instrumento de formação musical, mas sim também uma importante ferramenta, né, no objetivo da educação, que não deve ser o de musicalizar, mas para ele, além disso, é uma educação que deve humanizar. Deixe-se levar pelo verdadeiro interesse e não apenas pela simples curiosidade. Deixe levar pelos fundamentos essenciais dos nossos conhecimentos e a força da problemática que nos envolve e que dá sentido à atuação do artista do nosso tempo. O Kohreuter, ele faleceu, mas não está tão longe assim a data, né? Com relação a muitos outros que a gente estudou. Então, ele deixou um legado muito interessante de cursos, de atualizações e profissionais que tiveram essa oportunidade, inclusive o Ian Guest fez um curso com ele, de poder conhecê-lo, né, pessoalmente, fazer esse curso. Hoje nós temos os seguidores, né, que mantêm esses cursos, essas palestras, que podem nos ajudar. Mas ele deixou um legado de livros, de ferramentas metodológicas,
inclusive para a questão instrumental e não só para a educação musical, tá? Então, vamos falar um pouquinho dos jogos, né, que ele coloca. Aí tá a bola que eu falei para vocês nessa foto, né, essa esfera que ele está segurando. Ele fala muito do jogo solo fantasia. O que seria o jogo solo fantasia, né? Resumindo, uma pessoa faz um solo, pode ser lá no piano, na percussão, no instrumento de sopro, no que tiver, própria voz, né? E depois ele vai fazer um ostinato rítmico, dentro de uma percussão corporal, dentro de um instrumento que você tem em mãos, ou até mesmo do próprio instrumento, por que não usar o nosso instrumento também como um trabalho percussivo rítmico. Aí ele faz um ostinato rítmico. Terminou esse ostinato, aquele grupo que está em roda e todos estão verificando, estão ouvindo, estão participando, eles vão ter que repetir esse ostinato. Seja no instrumento que tiverem, ou seja no próprio corpo. Vamos supor que ele queira fazer usando, né, uma palma, usando o tronco. Então, o grupo tem que repetir esse ostinato. Depois que termina esse ostinato, que todos repetiram, ele chama um novo colega, que pode ser jogado uma bola para esse novo componente, ele pode escolher passando um gestual, né, indicando que a próxima pessoa é aquela que está à sua direita, à sua esquerda, que está próximo ou longe, e esse novo componente daquele grupo vai fazer um novo ostinato. Terminando esse ostinato, entre aspas, não pode ser nada muito extenso, é claro, todo mundo memorizou e vai fazer, e vai tentar repetir aquele mesmo ostinato, e assim sucessivamente. Por isso que ele chama de jogo solo fantasia. Porque tem um momento onde o artista, né, o músico, ele vai atuar sozinho, e tem um momento do eco onde todos se repetem, tá? Por isso que leva esse nome. Depois de todos em ostinato, o próximo estudante da roda vai começar a criação de seu solo fantasia, o que chamará a atenção de todos para a imediata interrupção do tutti e a apreciação do solo, novamente exercitando a sensibilidade musical. O segundo solo fantasia, assim como o primeiro, deve evoluir para um novo ostinato diferente do anterior, entendeu? Então, é um jogo de evolução. Aí vocês devem estar perguntando, mas esse momento que para, né, fica bagunçado, como que o outro vai saber que ele vai entrar? Não, é tudo combinado. Tem as regras desses jogos, né, e à medida que as pessoas vão exercitando, elas vão se acostumando e vão fazendo isso de uma forma muito natural, tá? Como eu coloquei para vocês, olha lá. Esse primeiro, né, um solo livre, chamado de solo fantasia, é uma fantasia não métrica, geralmente tem variedade de timbre, depois de desenvolvida a criação, o solo, né, desemboca num outro ostinato, que geralmente é breve, que vai ser imitado por todos, mais ou menos da forma resumida que eu expliquei anteriormente. Os estudantes deverão exercitar a sensibilidade musical, percebendo por si mesmo o começo do ostinato do colega. Então, não é tão fácil, não pode ser executado com um grupo muito extenso de pessoas, é um grupo um pouco menor, mas mesmo assim dá para fazer, independente da faixa etária, a gente pode estar adequando, tá? Vocês vão ver falar muito da percussão, gente, porque a percussão não é que seja fácil de tocar, mas é uma forma de todos participar. Porque, por exemplo, se eu faço um ostinato na flauta, eu sou flautista, mas os integrantes da roda nem todos tocam flauta, eles não vão conseguir exercitar, repetir esse ostinato, esse eco, tá? É por isso que ele sugere a percussão. E os objetivos do jogo, então, seriam o quê? Proporcionar aos estudantes o exercício e a compreensão de ritmo, proporcionar a pesquisa de timbre, oferecer aos estudantes a compreensão e vivência do solo e do tutti e desenvolver a sensibilidade musical. Seriam mais ou menos esses objetivos, embora, claro, que tenhamos outros também. Aí ele tem um outro jogo que ele chama Jogo Permitido Proibido. Então, tem a escolha de um dos estudantes para regência dos comandos musicais. Então, primeiramente, ele deve selecionar 2 timbres que representem 2 situações diferentes, de preferência grave e agudo, ou um que é mais suave e o outro que é mais forte, tem que ter um antagonismo. E nós vamos comparar isso com a sinalização de trânsito. Então, ele fala que você pode usar cor verde e vermelha, por exemplo, né? O verde, ele seria, por exemplo, o timbre A, ele vai comunicar aos jogadores a permissão para criação e para execução livre, e o timbre B, que seria o vermelho, comunica o momento da pausa.
Aí um terceiro timbre vai entrar na jogada, que vai relacionar ao semáforo amarelo. Então, seria uma intervenção, esse C, por exemplo, né? E ele pode ser inserido. Poderia significar a diminuição, por exemplo, da dinâmica, das interpretações, pode ser uma espécie de desaceleração, por exemplo, do andamento, do ritmo, dos ritmos métricos, ou ainda até mesmo a junção simultânea da diminuição da dinâmica com o andamento. Então, esse C, ele vai fazer uma intervenção. É como se fosse um atrapalhar para mudar a figura. Então, tá todo mundo tocando lá meio que numa intensidade mais forte. Aí entra esse C e ele pode solicitar, por exemplo, através de uma regência, de um sinal combinado, ou de um apito, de um assobio, né? Vai depender muito da dinâmica e da faixa etária. Esse timbre C, que representa o C, ele estaria fazendo uma intervenção naquilo que está sendo executado. Então, os estudantes, ao ouvirem o regente tocar o timbre A, devem executar as suas criações. E ao escutarem o B, eles precisam parar de tocar, porque ele significa pausa, e no C, se estiver no jogo, eles vão escutando e têm de tocar mais forte, mais fraco, talvez mais agudo, mais grave, se for possível a instrumentação. Então, a gente chama isso de jogo permitido, proibido, tá? Se você fizer isso com a voz, por exemplo, né, seria falando, né, ou colocando uma silabação, não sei, de repente um vocalize. Dá para fazer com a voz também. Tudo que a gente está colocando são as regras do jogo, mas a gente pode adaptar com o que a gente tiver, com o que for possível trabalhar. Se eu não tenho instrumento de percussão em mãos, eu posso utilizar a própria voz, o próprio corpo, né? Por que não? E aqui também, por exemplo, vamos supor, né, que eu queira colocar essa intervenção com um chocalho. Eu quero chamar atenção para um instrumento, por exemplo. Aí fez o som do chocalho, todo mundo sabe que vai ter uma intervenção, que geralmente é meio que regido, né, como se fosse um maestro. Aí vamos supor, você pode fazer um sinal para staccato, um sinal para glissando, outro sinal para indicar a subida e descida de notas, e aí, né, vai da criatividade também do próprio educador, ou até mesmo da sugestão dos alunos, dependendo da faixa etária, dá para fazer coisas bem interessantes. Bom, eu vou falar um exemplo aqui, né, para a gente pegar tudo isso e falar como que eu adaptaria, né, como que eu faria que ficaria interessante. Esse é um trabalho de improvisação com texto. Então, eu coloquei aqui na tela um poema, pode ser uma frase, pode ser uma letra de música, né, apenas um trecho. E boa noite, Carla, boa noite, Elisete. E se vocês puderem me ajudar aqui, vai ser bem legal, tá? Pelo menos uma de vocês, se for possível, não precisa ligar a câmera, usar o áudio aí. Como que fica a dinâmica que a gente poderia adaptar? Então, por exemplo, várias pessoas, né, estariam em roda. Se a gente tivesse no presencial, a gente faria dessa forma. Todo mundo está em roda, sentado, né, de preferência até com os olhos fechados. E um que seria esse regente, ele ficaria em volta desses participantes fazendo essa regência. Que pode fazer, por exemplo, símbolos nas costas dos participantes. Por exemplo, eu poderia fazer cutucar, né, de uma forma como se fosse o staccato. Eu posso fazer isso nas costas da pessoa, indicando o movimento de subida, de descida, né? Como que eu faria? Eu vou ler o texto. O tempo é muito lento para os que esperam. Vamos supor que tem alguém nas minhas costas fazendo isso aqui, tá? Alguns gestos que eu mostrei para vocês. O tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo. Entenderam? Então, eu estou lendo o texto, estou falando, mas de acordo com as indicações, que pode ser um staccato, uma subida, uma descida, um glissando, eu vou mudando a forma de falar. E o legal é quando todo mundo está participando. Então, vamos supor, um grupo grande, lá tem 15 pessoas, cada um está lendo do seu jeito. Mesmo que o andamento esteja diferente, mesmo que o timbre esteja diferente, um está lendo no grave, o tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido, por exemplo.
Vamos supor que eu fiz algum símbolo, um movimento, tipo empurrando as costas de alguém, de uma forma que ele entenda que ele tem que ler mais forte, entendeu? Então, algumas pessoas vão ter algumas intervenções de acordo com esse participante extra, que seria como se fosse uma espécie de regente, e os demais vão falando o texto. Essa atividade pode ser desenvolvida em qualquer faixa etária e dá um efeito super interessante, viu? Bem legal mesmo. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo aqui agora com a Elisete, ela estaria ligando o microfone, o áudio dela, e ela estaria lendo junto comigo, tá? É mais ou menos esse aqui o sentido. Eu não vou fazer porque a gente só tem uma pessoa na sala, mas no presencial, gente, isso dá um efeito super interessante. Isso é um estilo de atividade de trabalho com a educação contemporânea. Tá? Agora tem o jogo do espelho, né? Eu posso fazer com lenço, eu posso usar um bambolê, eu posso usar uma corda. Eu vou fazer com um lenço que eu acho mais fácil. Então, o que acontece? Tá todo mundo em roda, eu tô com o lenço na mão. Suponhamos que vocês estão presencialmente, nós estamos um de frente para o outro em roda. Aí coloco uma música, né? Pode ser uma música mais lenta, e eu posso fazer movimentos que eu posso trabalhar a voz, por exemplo. E aí, outras coisas que você necessitem trabalhar, por exemplo, tá? Pode ser glissando, você pode trabalhar o staccato vocal, né? Suponhamos que eu terminei, aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar o lenço para a Elisete. Suponhamos que eu estivesse no presencial. A Elisete pega o lenço, aí é a vez dela. Ela vai fazer algum movimento com o lenço e a nossa voz vai estar, né, trabalhando de acordo com as indicações dela. E aí, e aí todo mundo vai fazer, ela não vai falar, claro, né, ela vai apenas fazer os movimentos e as pessoas, de acordo com os combinados, né, pode ser um vocalize, como eu disse, né, eles vão estar participando desse jogo do espelho, tá? É mais ou menos isso. Aqui a gente tem os jogos dialogais. Para quem está assistindo, talvez o vídeo no primeiro momento parece meio estranho, né? Fala assim, mas como é que eles sabem a hora que eles entram, a hora que eles param? Isso é treinamento, gente. Eu vou colocar aqui o link para quem está ao vivo já acessar. Isso é um treinamento. À medida que você vai participando das atividades, das indicações de Kohreuter, e falar o menos possível, tá? Os alunos vão se acostumando, e aí eles vão interagindo, né? Num primeiro momento pode até parecer que está um pouco bagunçado, mas depois eles acostumam com regras que faz esse tipo de intervenção que a gente falou anteriormente, né? Um regente, uma pessoa. E aí, né, depois que vocês assistirem, vocês vão conseguir ter uma noção um pouco melhor disso que a gente comentou aqui sobre a questão das didáticas e das dinâmicas do Kohreuter, porque aí no vídeo os alunos estão justamente trabalhando com os instrumentos ao vivo. Vocês percebam que o grupo é um grupo menor, né? Geralmente, como eu disse, as intervenções são realizadas com grito, com um barulho de um tambor que é o mais alto, ou um instrumento que é mais agudo ou mais grave que todos, para que os alunos percebam que tem aquele momento que eu falei de pausa, ou de improviso, né? Ou de passar a vez para o outro colega, e assim sucessivamente, tá? Mas, como eu disse, né, trabalhar com o Kohreuter não é uma coisa muito fácil, a gente tem que fazer cursos, prestar atenção, ler bastante para fazer a aplicação. Meio que uma bagunça organizada e, ao mesmo tempo, os alunos passam a prestar mais atenção mesmo em certas dinâmicas, em certas regências, que às vezes, se você fizer assim, no outro momento, eles não prestem tanta atenção, tá? Mas vale a pena conhecer um pouquinho sobre o Kohreuter. Talvez algumas pessoas não gostem das composições, porque é esse estilo de música mais contemporânea, de música moderna, mas eu queria
dar uma pontinha aí, mostrar que nem tudo é perdido e nem tão impossível de ser executado de acordo com as adequações que a gente possa vir a fazer nas nossas salas, ok? Bom, pessoal, com isso eu encerro, então, né, o nosso programa de educação musical. Espero que vocês gostem. E como eu disse no início da aula, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Eu vou continuar entrando em contato aí através do e-mail, das correções e comentários das atividades, ok? Muito obrigada, né, as meninas aí que estiveram ao vivo com a gente. E para você que está assistindo, o meu abraço e o meu carinho por mais um módulo que está quase, né, não digo terminando, mas nós estamos aproximando, e o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Eu vou pausar se alguém quiser fazer perguntas, tá? Obrigada, professora Vânia. Obrigada pela participação.